Você não clicou nesse vídeo por acaso. Eu sei que parece só mais um vídeo no meio de tantos, mas deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. E se hoje, exatamente hoje, fosse o dia que Deus escolheu para falar com você? Talvez você esteja cansado, perdido, tentando entender por que certas coisas não dão certo. Talvez você esteja segurando tudo sozinho, sorrindo por fora, mas por dentro já não aguenta mais. E mesmo assim, você está aqui. Entre milhões de vídeos, entre tantas distrações, você parou exatamente nesse. Isso não é coincidência. Isso é direção. Porque quando Deus quer falar com alguém, Ele encontra um jeito. E hoje, Ele te trouxe aqui por um motivo. E a história que você vai ouvir agora pode parecer sobre outra pessoa, mas no fundo, ela pode ser exatamente sobre você. Porque essa é a história da Júlia, uma mulher comum, sem privilégios, sem ajuda, sem ninguém apostando nela, mas com algo dentro que não desistia. Júlia morava em uma casa simples, com a mãe e a irmã. As duas cresceram juntas, passaram pelas mesmas dificuldades, comeram do mesmo prato, dividiram o mesmo quarto. Mas, com o tempo, a vida revelou quem cada uma escolheu ser. A mãe, já cansada, carregava no olhar o peso dos anos. Ela ajudava como podia, com uma aposentadoria pequena que mal cobria o básico. Era uma ajuda importante, mas insuficiente. Porque a verdade é que dentro daquela casa, quem sustentava tudo era Júlia. Era ela quem acordava antes do sol nascer. Era ela quem enfrentava ônibus lotado, gente cansada, olhares vazios. Era ela quem passava o dia inteiro trabalhando e, mesmo assim, parecia que nunca saía do lugar. E quando voltava para casa, cansada, esgotada, querendo só um pouco de paz, o que ela encontrava não era descanso, era cobrança, era crítica, era desânimo. A irmã estava sempre lá, mas nunca para ajudar, nunca para dizer eu tô com você. Era sempre o contrário. Você vive trabalhando e continua na mesma. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Você se mata por essa casa e não construiu nada para você. E aquilo machucava. Machucava mais do que o cansaço físico, mais do que qualquer conta atrasada, porque vinha de dentro, de alguém que deveria apoiar, mas só diminuía. E mesmo assim, Júlia ficava em silêncio. Não porque não sentia, mas porque já não tinha força para discutir. Ela engolia as palavras, engolia o choro e seguia, dia após dia. Mas existia algo que ninguém via, nem a mãe, nem a irmã. Um sonho que ela guardava em silêncio, como quem protege algo sagrado. Júlia sonhava em ter a própria casa, um lugar simples, mas dela. Um lugar onde ela pudesse chegar, fechar a porta e sentir paz, sem julgamento, sem críticas, sem peso. Um lugar onde ela pudesse finalmente respirar, sem sentir que estava falhando o tempo todo. E um dia, depois de guardar isso por tanto tempo, ela decidiu falar, talvez buscando apoio, talvez buscando um pouco de esperança, ou só alguém que dissesse, vai dar certo. Mas não foi isso que ela ouviu. A irmã riu. Riu como se fosse impossível. Você comprar casa? Você mal consegue manter essa aqui. Vai se endividar toda, vai perder o emprego e aí não vai ter nem casa e nem nada. Acorda para a vida. Cada palavra era como um peso a mais, como se alguém estivesse tentando apagar a luz que ainda existia dentro dela. E por um momento, Júlia duvidou. Duvidou de si mesma, duvidou do sonho, duvidou se aquilo fazia sentido. Mas no meio de toda aquela confusão, de todo aquele cansaço, de toda aquela pressão, existia algo, uma voz silenciosa, quase imperceptível, mas firme, dizendo, não para. E mesmo sem entender direito, mesmo sem ter garantia nenhuma, mesmo sem apoio de ninguém, Júlia decidiu acreditar nessa voz. Ela não discutiu, não tentou provar nada para ninguém. Ela só começou, em silêncio, guardando o que podia, abrindo mão do que queria, trabalhando mais do que o corpo aguentava. Enquanto o mundo dizia não, ela dizia só mais um dia.
Enquanto riam do sonho dela, ela construía, passo a passo, sem ninguém ver. E foi exatamente nesse momento, quando ninguém acreditava, quando tudo parecia pequeno, difícil, improvável demais, que algo começou a acontecer. Não de forma rápida, não como um milagre instantâneo, mas devagar, em silêncio, nos bastidores da vida dela, Deus começou a mover as coisas. E o que parecia impossível começou a tomar forma. Júlia não contou para ninguém o que estava fazendo, nem para a mãe, muito menos para a irmã. Ela entendeu que nem todo mundo merece acesso aos nossos planos, principalmente quando já deixou claro que não acredita neles. Então ela ficou em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio de quem se cala por dor. Era o silêncio de quem está construindo. E ali, longe dos olhares, longe das críticas, Júlia começou a mudar a própria história. Todo o dinheiro que sobrava, ela guardava. Às vezes eram notas pequenas, moedas, coisas que muita gente nem daria valor. Mas para ela, aquilo era um começo. Ela abriu mão de coisas simples. Parou de comprar o que queria, passou a comprar só o necessário. Enquanto muita gente vivia o agora, Júlia estava construindo o depois. E não era fácil. Teve dias em que o corpo dela pedia descanso, mas a conta não esperava. Teve dias em que ela pensou em desistir, principalmente depois de ouvir mais uma crítica dentro de casa. Tá se matando para quê? Você não vai sair disso nunca. Aceita a realidade. E, por alguns segundos, essas palavras ainda doíam, ainda balançavam, mas já não paravam mais ela, porque algo tinha mudado dentro de Júlia. Ela não precisava mais que acreditassem, ela só precisava continuar. E assim, dia após dia, sem ninguém perceber, ela começou a juntar um valor que nunca tinha conseguido antes. Era pouco, mas crescia. Lento, mas constante. E foi nesse processo, entre um dia cansativo e outro, entre uma economia aqui e outra ali, que algo inesperado aconteceu. Uma oportunidade apareceu no trabalho. Nada grandioso à primeira vista, nada que chamasse a atenção de todo mundo. Mas para Júlia, era diferente. Era como se fosse uma porta, uma daquelas que só aparecem quando você já decidiu não voltar atrás. Era uma chance de ganhar um pouco mais, de assumir mais responsabilidade, de crescer. Mas também era arriscado. Mais pressão, mais cobrança, mais cansaço. E claro, quando a irmã soube, veio mais uma vez. Você não vai dar conta, vai acabar perdendo tudo. Quer dar um passo maior que a perna. Dessa vez, Júlia não respondeu, não discutiu. Ela só ouviu, respirou e seguiu. Porque no fundo, ela já tinha entendido algo que mudaria tudo. Nem toda opinião merece ser carregada. E naquela noite, depois de mais um dia pesado, Júlia se sentou sozinha, em silêncio, pensando em tudo. No cansaço, na pressão, no medo. Sim, ela estava com medo. De tentar e não conseguir. Medo de dar errado. Medo de provar que estavam certos. Mas ao mesmo tempo, existia algo maior. Uma fé silenciosa, que ela nem sabia explicar direito, mas que fazia ela continuar. E ali, naquele momento simples, sem ninguém vendo, sem ninguém aplaudindo, Júlia tomou uma decisão. Ela ia aceitar a oportunidade, mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo sem apoio. Porque pela primeira vez ela não queria mais viver limitada pelo que os outros diziam. Ela queria descobrir até onde ela poderia ir. E foi exatamente nessa decisão, aparentemente pequena, que o destino dela começou a mudar de verdade. Porque algumas escolhas não parecem grandes no momento, mas carregam dentro delas uma virada inteira de vida. E Júlia ainda não sabia, mas aquele sim que ela deu, em silêncio, iria levar ela muito mais longe do que ela imaginava. Depois daquela decisão, a vida de Júlia mudou, mas não do jeito que muita gente imagina. Não ficou mais fácil, não ficou leve, não virou um conto de fadas. Ficou mais difícil, muito mais. A nova oportunidade no trabalho exigia mais dela, mais tempo, mais responsabilidade,
mais força emocional. Agora não era só sobre fazer o básico, era sobre provar, todos os dias, que ela era capaz. E no começo, ela sentiu o peso. Teve dias em que ela saiu do trabalho com vontade de chorar. Dias em que ela pensou, será que eu dei um passo maior que a perna? Dias em que o cansaço não era só físico, era mental, era emocional, era profundo. Mas mesmo nesses dias, ela não parava, porque toda vez que pensava em desistir, vinha aquele sonho, a casa, o lugar dela, a paz que ela ainda não tinha, mas já conseguia sentir, só de imaginar. E então ela continuava. Só mais um dia, só mais um esforço, só mais um passo. E pouco a pouco, algo começou a acontecer. As pessoas no trabalho começaram a notar o esforço, a dedicação, a forma como ela não reclamava, só fazia. E aquilo que antes era só uma chance, começou a virar reconhecimento. Pequeno no começo, mas real. E junto com isso, o dinheiro começou a melhorar. Nada absurdo, nada que mudasse tudo de uma vez, mas o suficiente para acelerar o sonho que ela carregava em silêncio. E foi ali, no meio daquele processo cansativo, que Júlia fez algo que mudaria tudo. Ela começou a procurar, em silêncio, sem contar para ninguém. Casas simples, pequenas, algumas até longe, mas possíveis. E cada vez que ela via uma, o coração acelerava, porque pela primeira vez aquilo não parecia tão distante. Mas junto com a esperança vinha o medo. E se desse errado? E se ela não conseguisse manter? E se perdesse tudo? E como se o mundo quisesse testar ela mais uma vez, as críticas dentro de casa continuavam. Você anda estranha. Tá se achando agora por causa de trabalho? Cuidado para não cair do alto que você nem subiu. Dessa vez, Júlia sentiu diferente. Não doeu como antes, porque agora ela estava vendo o resultado. Mesmo que pequeno, mesmo que ainda invisível para muitos, ela sabia. Ela estava avançando. E isso ninguém mais tirava dela. Até que um dia, depois de semanas procurando, comparando, pensando, orando em silêncio, ela encontrou. Não era perfeita, não era grande, não era luxuosa, mas tinha algo ali. Algo que fez ela parar, olhar de novo e sentir. É essa. O coração dela disparou, as mãos suaram, e pela primeira vez o sonho parecia tão perto que dava medo de tocar. Porque não era mais só imaginar, era real, era decisão, era compromisso, era risco. E naquela noite, sozinha mais uma vez, Júlia olhou para o pouco dinheiro que tinha guardado, pensou em tudo que enfrentou até ali, lembrou de cada crítica, de cada dúvida, de cada momento em que quase desistiu e fez uma pergunta silenciosa, que só ela e Deus ouviram. Será que é agora? E a resposta não veio em palavras, veio em paz. Uma paz que ela nunca tinha sentido antes. Mesmo com medo, mesmo com incerteza, era como se algo dissesse: continua, eu estou com você. E foi ali, naquele momento simples, sem plateia, sem anúncio, sem ninguém sabendo, que Júlia tomou a decisão mais importante da vida dela até então. Ela resolveu tentar, de verdade, sem plano B, sem voltar atrás. Mas o que ela não imaginava é que o próximo passo ia testar ela ainda mais, porque entre decidir e conquistar existe um caminho, e nem todo mundo está preparado para o que vem no meio dele. Júlia decidiu, e depois disso, não tinha mais volta. Os dias seguintes foram intensos, documentos, análise, espera, silêncio. Cada ligação desconhecida fazia o coração dela disparar. Cada mensagem, cada notificação parecia carregar uma resposta. E junto com a esperança, vinha o medo. E se negassem? E se algo desse errado? E se tudo aquilo fosse só mais uma tentativa frustrada? Porque, no fundo, Júlia nunca tinha chegado tão longe. E quando você chega perto de algo que sempre pareceu impossível, o medo cresce. Mas dessa vez,
ela não recuou. Ela continuou trabalhando, continuou economizando, continuou em silêncio, como se já tivesse entendido que o milagre não acontece no barulho, acontece na constância. E então, num dia comum, sem nada de especial, sem aviso, sem preparação, a resposta chegou. Aprovada. Por alguns segundos, Júlia não reagiu. Ela leu, releu, olhou de novo, como se o coração ainda não tivesse acreditado no que os olhos estavam vendo. E quando a ficha caiu, as pernas enfraqueceram. O ar ficou pesado e os olhos encheram de lágrimas. Não era só uma casa, era tudo. Era cada dia cansativo, cada lágrima escondida, cada crítica engolida, cada momento em que ela continuou, mesmo querendo parar. Tudo aquilo agora tinha valido a pena. Júlia não gritou, não saiu contando para todo mundo. Ela só chorou, em silêncio, como quem finalmente entende que venceu uma batalha que ninguém viu. Os dias seguintes passaram como um sonho. Assinaturas, chaves, passos tímidos dentro de um espaço que agora era dela. A primeira vez que ela entrou, sozinha, foi inesquecível. A casa estava vazia, sem móveis, sem decoração, sem nada. Mas, ao mesmo tempo, tinha tudo. Tinha paz, tinha conquista, tinha resposta. Júlia caminhou devagar, tocando nas paredes, olhando cada canto, como se estivesse tentando absorver aquele momento. E então, no meio da sala, ela parou. Respirou fundo e chorou de novo. Mas dessa vez não era dor, era gratidão. Porque ela sabia. Ninguém acreditou, ninguém apoiou, ninguém incentivou. Mas mesmo assim, ela conseguiu. E naquele instante, uma coisa ficou clara dentro dela. Não foi só esforço. Teve algo maior. Algo que sustentou ela quando ninguém mais sustentava. Algo que abriu caminho quando parecia impossível. Deus estava ali o tempo todo, mesmo quando ela achava que estava sozinha. Mas enquanto Júlia vivia aquele momento, do outro lado, dentro da casa antiga, a reação foi bem diferente. Quando a irmã descobriu, ficou em silêncio, sem reação, sem palavras. Porque pela primeira vez não tinha crítica, não tinha o que dizer. A realidade estava ali. Júlia conseguiu. E o que antes era motivo de riso, agora era prova. Prova de que ela estava errada. Prova de que nem todo sonho é ilusão. Prova de que quem continua, chega. Mas o que ninguém esperava é que Júlia não pararia ali. Porque dentro dela, aquele sonho não tinha acabado. Ele só tinha crescido. E foi depois de conquistar a primeira casa que uma nova decisão começou a nascer. Uma decisão ainda mais surpreendente, mais desafiadora, e que mudaria não só a vida dela, mas de alguém que esteve ao lado dela o tempo todo. Depois de conquistar a primeira casa, Júlia poderia ter parado. E para muitos, já seria mais do que suficiente. Mas quem viveu o que ela viveu, não sonha pequeno por muito tempo. Porque quando você prova para si mesmo que é capaz, algo dentro de você muda. E com Júlia não foi diferente. Agora ela já não era mais a mesma mulher que duvidava em silêncio. Ela ainda era simples, ainda era humilde, mas carregava algo novo: confiança. Ela continuou trabalhando, continuou economizando, continuou vivendo de forma simples, como sempre viveu, porque o objetivo dela nunca foi mostrar nada para ninguém. Era construir, era ter paz, era mudar de vida, de verdade. E foi nesse processo, já dentro da própria casa, com um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de segurança, que um novo pensamento começou a crescer. Um pensamento que vinha e voltava, como se não quisesse ir embora. A mãe. Aquela mulher que, mesmo com pouco, sempre ajudou, que nunca teve muito, mas nunca deixou faltar o básico, que ficou em silêncio em muitos momentos, mas que, no fundo, sempre esteve ali. Júlia começou a olhar para a mãe de forma diferente,
e percebeu algo que doía. Ela também nunca teve um lugar só dela. Nunca teve paz de verdade. Nunca teve descanso. E então, o sonho de Júlia mudou. Ou melhor, cresceu. Agora não era mais só sobre ela. Era sobre dar para a mãe aquilo que ela nunca teve. Uma casa. Um lugar digno. Um lugar tranquilo. Um lugar onde ela pudesse envelhecer em paz. Mas dessa vez, Júlia não falou nada. Ela não anunciou, não compartilhou o plano, porque ela já tinha aprendido que sonhos em construção precisam de silêncio. E mais uma vez, ela começou. Mais trabalho, mais esforço, mais disciplina. E, de novo, o tempo passou. Dias difíceis, dias cansativos, momentos em que parecia que ela estava voltando ao começo, mas ela não parava, porque agora o motivo era ainda maior. E quando você tem um propósito maior que você aguenta mais, você vai além. Até que, depois de muito tempo, de muita renúncia, de muita perseverança, a oportunidade apareceu. E dessa vez, Júlia já não era mais a mesma. Ela não duvidou, ela não travou, ela decidiu. E quando tudo se confirmou, quando tudo se concretizou, quando as chaves finalmente chegaram nas mãos dela, Júlia não entrou naquela casa primeiro. Ela fez algo que ninguém esperava. Ela chamou a mãe. Sem explicar muito, só disse: "Vem comigo, eu quero te mostrar uma coisa." A mãe foi, sem entender, caminhando devagar, com aquele olhar cansado, mas curioso. E quando chegaram, Júlia abriu a porta, entregou a chave na mão dela e disse: "Essa casa é sua." Por alguns segundos, o mundo parou. A mãe olhou sem reação, tentando entender, tentando acreditar, como se aquilo fosse grande demais para ser real. "Minha?" A voz saiu baixa, quase falhando. E Júlia, com os olhos cheios de lágrimas, só respondeu: "Sua." E naquele momento, tudo o que não foi dito durante anos, toda a dor, todo o esforço, toda a luta, se transformou em algo só: amor. A mãe começou a chorar, um choro profundo, de quem nunca pediu nada, mas recebeu tudo. E Júlia abraçou ela, forte, como se estivesse abraçando toda a história delas ali. Sem plateia, sem anúncio, sem ninguém aplaudindo, mas com algo muito maior: propósito cumprido. E naquele dia, Júlia entendeu algo que mudou tudo dentro dela. Não era só sobre conquistar, era sobre quem você leva junto, era sobre quem você honra no caminho, era sobre não esquecer de onde você saiu. E a irmã, aquela que criticava, que desacreditava, que dizia que não ia dar certo, assistiu tudo, em silêncio, porque algumas lições não precisam de resposta. A vida responde. E talvez hoje você esteja exatamente como Júlia estava no começo, cansado, desacreditado, ouvindo vozes dizendo que não vai dar certo. Mas se você chegou até aqui, escuta isso com o coração aberto. Não é coincidência. Deus te trouxe até aqui, porque assim como fez com Júlia, Ele ainda está escrevendo histórias improváveis, histórias de quem ninguém acredita, histórias de quem continua, mesmo cansado, histórias de quem decide não parar. Então não desiste, mesmo que seja em silêncio, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça demorar. Continua, porque o que hoje parece impossível, amanhã pode ser exatamente o seu testemunho. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e entender que nunca foi sorte, nunca foi coincidência, sempre foi Deus. Agora, deixa eu falar direto com você que ficou até aqui. Se essa história tocou o seu coração, não ignora isso. Talvez você esteja vivendo o seu momento mais difícil. Talvez esteja cansado, sem direção, ou até duvidando se Deus ainda está olhando para você. Mas hoje você ouviu uma verdade. Deus não se esqueceu de você. Assim como foi na vida da Júlia, Ele continua trabalhando, mesmo em silêncio, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando tudo parece parado. E se você acredita nisso, eu quero te fazer um convite de fé. Escreve aqui nos comentários: sempre foi Deus. E junto com isso, deixa também o seu pedido de oração. Pode escrever sem medo, porque aqui tem uma corrente de fé e eu vou estar orando por você.
E se essa mensagem falou com você, já deixa o seu like, porque assim você ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque todos os dias tem mensagens como essa, que não chegam por acaso, chegam na hora certa. E antes de você sair, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Que Deus renove suas forças, que Ele acalme o seu coração, que Ele abra caminhos onde parece não ter saída e que você viva testemunhos tão fortes que ninguém vai conseguir explicar, a não ser dizendo, sempre foi Deus. Fica com Deus e até o próximo vídeo, meu anjo.